Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Pegue seu vinho seco, sua garrafa de pinga ou sua cerveja. Estamos começando aqui mais um programa do canal Rebu, o primeiro da nossa série de entrevista Crias da Quarentena. E hoje estamos aqui com ela, que é minha amiga dos anos 90, minha comadre e, o mais importante, a criadora do podcast Sonoras, Natália Freitas. E aí, Natália, tudo bem? Como é que você está? Tudo Ai, que certo? delícia! Obrigada por essa apresentação. Estou super feliz, inclusive, obrigada pelo convite e Né? por essa apresentação aí. Muito feliz com esse projeto. Certo? Como não podia ser diferente, né? Eu escolhi uma pessoa que é muito minha amiga, muito próxima de mim, para fazer aí, né, o nosso primeiro programa, que consiste em fazer entrevistas com pessoas que começaram a criar conteúdo sobre arte, de entrevistas e etc. na internet, né? E eu escolhi, por exemplo, você como uma representante, né, dentre outras pessoas que eu vou entrevistar, que é dos criadores de podcast, né? E aí a gente vai começar, né, com a primeira pergunta aí. Fala para a gente aí, né, já que eu te conheço há muito tempo, mas os nossos espectadores aí não conhecem. Quem é, então, você, Natália, e o que é o Sonoras Podcast aí? Legal, Cláudio. Prazer falar para a sua audiência também. Não só falar sobre mim, mas falar sobre o projeto que é o Sonoras. Eu sou a Natália, eu sou a mãe da Isabela, eu sou a filha da dona Gilda e do seu Paulo. Eu sou comunicóloga, de formação sou relações públicas, e aí o podcast, o Sonoras, ele tem muito a ver com a minha formação, porque na verdade eu sou uma não historiadora frustrada, né? Sempre gostei muito de história, da matéria de história, da disciplina de história, sempre li muito, e sempre me interessei por histórias. E o Sonoras, ele surgiu nas vozes da minha cabeça lá em 2019. A história dos Sonoras, ele vem desde 2019, quando um dia eu parei para escutar a história de vida de uma amiga da minha mãe. É uma história muito impressionante, que ela me deixou muito impressionada, muito impactada. E eu fiquei uma semana maturando aquela história na minha cabeça. Falei, não, esse tipo de história, ele precisa ser vocalizado, ele precisa ganhar uma novela, porque a história é muito boa mesmo. E aí eu pensei em vários formatos, né, várias linguagens para sonoras. Eu pensei que ele poderia ser um site, um blog. Eu pensei que ele poderia ser uma experiência de ir na casa das mulheres, revisitar as memórias de vida delas Uhum. por meio das músicas, por meio daquele caderno de receitas e refazer uma receita da infância. É, a memória das mulheres sempre me interessou muito, tanto que em 2017 eu escrevi as memórias da minha avó, que é uma figura que já faleceu, faleceu em 2019, inclusive, mas é uma figura muito presente na minha formação, na formação dos meus valores, do meu caráter, do meu entendimento de vida. Então, escrevi as memórias da minha avó, escutei a história da Mari, que é amiga da minha mãe, e começou tudo da match. Vamos contar histórias de mulheres. E aí veio a quarentena, né? Acho que eu, pelo menos, aprendi muita coisa durante a quarentena. O Uhum. Sonoras ele não surgiu antes, porque vieram outros projetos na minha vida. E durante a quarentena, esse período de isolamento, logo no começo da pandemia, eu resolvi fazer aula de canto online, ainda continuo fazendo aulas uma vez por semana. E por meio das aulas de canto, eu comecei a descobrir também a minha voz. Comecei também a me descobrir como uma comunicadora, como uma apresentadora. Comecei a explorar cada vez mais as potencialidades da minha voz e da minha vocalização. E aí junto vieram também os podcasts, né? Em casa, comecei a dar play um atrás do outro lá no Uhum. Spotify. Falei, tá aí, o Sonoras precisa ganhar uma roupagem num podcast, vou conseguir vocalizar as histórias das mulheres, trazer convidadas, fazer um bate-papo. Talvez a gente não consiga fazer aquele formato, né, de recuperar a memória lá bem longínquo, pensando nas receitas, nas músicas, como era a ideia de fazer um projeto de ir na casa das mulheres, revisitar as memórias delas. Mas tem dado certo, o processo de entrevistas online, então sempre em segurança, cada uma na sua residência. A gente faz aquela gravação, depois foi mais um aprendizado, aprender a editar áudio, que é uma coisa que eu nunca Sim. imaginei fazer. E aí me apaixonei e mergulhei mesmo no universo dos podcasts. Acho que é o grande aprendizado da minha quarentena, é o meu grande projeto de vida pessoal, que é o Sonoras. E estou muito feliz, inclusive, de poder falar sobre os Sonoras, para
para sua audiência. Muito Não, feliz. bacana, né? E assim, agora que a gente está conversando, só para o público se localizar aqui, nesse exato momento, que hoje é dia 16 de junho, né? Você lançou um episódio novo ontem, né? No dia 15 de junho. Então, provavelmente, quando o Exatamente. pessoal for ouvir, né, essa entrevista, que vai ser publicada no dia 1º de julho, né? Logo no começo das férias, nessa série aí que a gente vai fazer, você vai estar provavelmente terminando a produção do 5º episódio, não é isso? Exatamente. Do 5º episódio, né? Então, assim, é um podcast que ele está no início, né? Ele está no começo aí, mas como você vem falando, é uma ideia que você vem maturando, né, há um bom tempo, e por isso que ela tá, talvez por isso que ela tá saindo muito bem, assim, né? Assim, ela tem, né, tem alguns deslizes aqui e ali por causa das questões técnicas que acontece com a gente aqui Sim, também, sim, sim, mas é sim. aquela coisa, né? Eu falei para o Rômulo isso, o que faz o nosso canal dar certo, entre aspas, né? Dar certo assim, ele está pelo menos dando certo para o nosso gosto, né? É o primeiro ponto. É que a gente já está maturando ideias relacionadas ao que a gente está fazendo agora há muito tempo, né? A gente não Uhum. simplesmente chegou lá e falou assim, quer saber? Eu vou lá fazer um canal do YouTube, né? E aí, o Rebu, ele foi, obviamente, impulsionado pela quarentena, né? Uhum. Pela quarentena, e eu queria saber, né, como que a quarentena impulsionou o seu projeto, né? E quais também são as suas maiores influências para desenvolver esse podcast, para desenvolver os Sonoras. Inclusive, eu queria até que você, se pudesse, assim, indicasse, né, algum podcast, Uhum. tanto que você ouviu antes, mas que você tem ouvido atualmente, assim, também. Embora eu já meio que saiba isso, mas né, é Ah, eu legal escuto falar. muitos. Não, o legal da popularização dos podcasts é que agora tem podcast de tudo, né? Você tem desde as notícias do dia. Para mim, a grande facilidade é essa coisa de você poder dar o play na hora que você quer, né? Sim. É um programa de rádio, o Spotify, enfim, que é um grande impulsionador. Eu acho que ia haver algumas pesquisas planejando, né, lançar os Uhum. Sonoras. Ele é ainda o grande vetor, né, de compartilhamento dos podcasts. Ele é um universo, né? Você clica lá nos podcasts, você vai ver de tudo, das notícias do dia até séries criminais, tem para todos os Sim. gostos. A, a pandemia, ela me fez literalmente me obrigar a olhar para o meu dia a dia, para os meus projetos pessoais, para onde eu gostaria de ir, e aí foi inevitável vir os Sonoras nisso. Quando eu comecei a me apaixonar pelo universo dos podcasts, era aqui, entre uma reunião e outra, trabalhando, escutando, lavando louça, cozinhando, porque isso a gente passei a fazer muito mais, né, sem o Uhum. deslocamento do trabalho. Eu ainda trabalho, sou seletista e trabalho dentro de casa, estou isolada no home office desde que começou a pandemia. E, e aí eu tive a oportunidade de começar a escutar vários programas, e aí eu falei, vou pesquisar, né? Então, assim, isso que você falou sobre o Rebu, ele também surgiu com os Sonoras, porque é planejamento puro para você Uhum. conseguir fazer um projeto como esse. Eu Sim. planejei uma primeira temporada inteira, aí eu fui pesquisar muito equipamento, distribuidor de podcast, ver o que os outros podcasts estavam fazendo nas redes sociais para eu poder fazer o lançamento do Instagram, do Sonoras, que está ainda no planejamento conseguir dar mais fôlego também para as redes sociais, que é um vetor Sim. importante de divulgação do projeto. Mas é isso que você falou, ele está lá, a gente vai maturando, mas é muita pesquisa, planejamento para conseguir colocar ele no ar, né? Sim, sim. É, eu escuto muitos, eu sou uma apaixonada agora por esse universo, principalmente por essa vantagem que eu te falei, de você poder dar play na hora que você quer. Eu comecei escutando no ano passado o Mamilos, que é um grande podcast Uhum. feito por mulheres, que tem um outro podcast que eu adoro, que é o É Nóia Minha, da Camila Frender. Esse é, assim, divertidíssimo. Toda semana que ela lança um episódio, eu vou lá escutar as novidades dela. Mas teve um, assim, que me pegou e que tá pegando até hoje, que é o do Chico Felitti. O Chico Felitti lançou no ano passado um podcast chamado Além do Meme. Ele lançou uma série, uma temporada com 10 episódios, onde ele falava sobre memes,
como surgiram alguns memes, então tem alguns episódios que são maravilhosos, como da Grávida de Taubaté, da Carreta Furacão, do Menino do Bar Mitzvah. Super recomendo, porque vale muito a pena. Vale muito a pena escutar. Ele é um jornalista investigativo e agora ele está em um outro podcast, que é do Fantástico, que é o Isso que Está Acontecendo. E a forma como ele conta as histórias do jornalismo dele e dos temas que ele propõe, eu acho maravilhoso. Então, o Sonoras, ele teve bastante influência desses 3 podcasts que eu citei aqui e de vários outros também. Adoro os podcasts também de crimes também, que tentam desmistificar os crimes brasileiros, tem alguns bons. E o da revista Piauí agora, com a Rádio Novelo também, o Retrato Falado, Retrato Narrado. Retrato Narrado, também como indicação, que esse também eu já tinha escutado ele ano passado, e esse ano voltei a escutá-lo a partir de uma indicação sua, inclusive. Basicamente foi, né? são esses, mas tem... Sim, muito sim. bom, e o mais gostoso ainda é quando você escuta e uma outra pessoa escuta junto, para vocês comentarem, é mais gostoso ainda. Não, a gente tem que fazer bacana. um episódio para comentar essa série do Retrato Narrado. Vou abrir aqui uma série do Groselhas da quarentena aqui no Rebu para a gente ficar falando de todas as porcaria que a gente assiste e passa, né, o tempo todo comentando. Porque o pessoal olha aqui no YouTube, né, acha que... Quer dizer, já dá para ver que a gente não é lá muito sério, né? Mas não imagino o quanto que a gente não é sério. E aí eu vou explicar, né, para o pessoal aí, eu, a Natália e mais um amigo nosso, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente passa o dia inteiro só falando de coisa assim, só de bobeira, meu. No Limite, Big Brother, Power Couple, filme do Edir Macedo, meu, o que pintar ali, fora os perfis, né, que a gente, de uma galera aí segue em conjunto. Que a gente segue em conjunto, né, para comentar history, né, aquela galera que adora postar uma como é que fala? Uma frase de incentivo, né? A gente dá uma azeitada ali nesses assuntos, nós 3, né? Uma coisa bem assim, descontraída mesmo, né? Acho que tá salvando a quarentena, né? Não, tá exatamente. A gente, tipo, né, pega lá aqueles perfil lá, vídeo de tombo, né? Essas porcaria, porque os homens vivem menos. Só, meu, assim, tudo isso aqui que tá aqui atrás, ó, é um tapume, né? A gente, de livro, que a gente comenta mesmo essas porcarias, ninguém lê nada. É, né? Groselha. Só groselha. Mas, enfim, dá inclusive até um ótimo podcast, né? Uma coisa assim. Dá. Até Nossa, muito além do meme que você falou, realmente. Cara, ele faz você pensar assim, pô, meu, a grávida de Taubaté é uma pessoa, cara, né? Você nunca pensa assim, tipo, e aí, né? O que foi a vida dela? O que era a vida dela? O que foi depois? A Carreta Furacão também é um episódio muito, muito interessante. Né? Tipo, os caras vão batendo ali numas coisas que você fala assim, caramba, como que eu nunca pensei nisso antes, né? Eu tô falando desse jeito porque assim, eu não quero que as pessoas achem eu não quero que as pessoas não ouçam, né? Para elas irem atrás, porque eu não vou ficar dando spoiler, nem ficar falando o que esse Chico Felice descobre. E, inclusive, já vou aproveitar aqui a deixa, tá? Eu vou deixando todos os links aqui na descrição, dos sonoras, dos podcasts que a Natália está indicando, das coisas que a gente está falando aqui. Eu esqueci, tinha que avisar isso no começo do vídeo, né? E eu avisei agora, mas assim, né? Eu vou deixar tudo na descrição. Bem, vamos lá, então, né? Vamos fazer mais uma pergunta aqui, né? Você trabalha com mais alguém no seu projeto aí, né? Sim ou não? Trabalho. Trabalha? Então, quem que é essa pessoa? Ai, que delícia poder falar disso. A Isabela, minha produtora, que hoje sumiu, não quis estar aqui. Ela não quis estar. Então, a Isabela é sua filha, né? E como é que é ter um projeto junto com a sua filha, que, além de tudo, é adolescente também, né? É bom frisar isso porque a gente sabe que existem, né,
as diferenças de idade, né? Essas coisas Sim, aí, sim, mas sim. como é que é, assim, primeiro, como é que a Isabela entra nessa história, né? Se já foi, sempre pensou em fazer ela produzir e tal, não sei o quê, e como é que é trabalhar com ela, né? Como é que fica isso aí? É uma delícia, uma descoberta para nós duas. A Isabela é uma adolescente de 14 anos, no final do ano ela faz 15. Como todos os adolescentes dessa época, né? Está envolvida aí na universalidade da imersão nas redes sociais. Uhum. E eu nunca proibi ela de fazer o uso das redes. Pelo contrário, eu só ficava acompanhando junto com ela. Ah, você está seguindo tal influencer? Peraí, então vamos lá, vamos ver uns vídeos juntas. Ao Uhum. invés de repelir, que eu já vi muitos pais fazendo isso, e eu fui o meu primeiro contato também, quando eu vi a minha filha querendo interagir nas redes sociais, foi o primeiro contato, falei, não, não é para sua idade. Mas eles estão expostos à Sim. universalidade da informação e tudo mais. Então, o meu segundo movimento com ela foi me inteirar desse universo dela, de fazer as dancinhas do TikTok e tudo mais. Tem ela entrou num movimento que tem vários adolescentes que fazem, que são o tal dos Vines. São vídeos, vídeos montagens. E ela começou a baixar aplicativo e começou a editar vídeo. Ela começou a fazer um negócio muito bem feito. Assim. Isabela edita um vídeo muito bem, mas muito bem mesmo. E aí foi inevitável quando eu pensei no Sonoras, e eu pensei, tenho que ter uma rede social, tem que ter um Instagram. Ela mesma se prontificou, deixa que eu te ajudo com a rede social, e com Ah, certeza. legal. Então aí ela passou a montar templates, passou a entrar lá no Canva e fazer também artes para poder lançar os episódios, começou a Sim. me dar dicas de como fazer interação com o público depois que eu lanço um episódio, lá por meio daqueles GIFs, por meio das próprias opções, né, de interação que o Instagram tem. Então e aí ela faz a captura das imagens quando eu estou aqui no meu setup gravando. Eu também peço para ela me ajudar com a questão das redes sociais, é uma delícia. Primeiro, Sim. poder envolvê-la nisso, porque é uma coisa que ela gosta, ela tem feito bem, tanto que ela pensa nisso, quem sabe até para uma formação profissional. A Isabela Uhum. hoje em dia fala em fazer design. Então, eu estou super incentivando e, lógico, aproximar ela do universo das histórias, do universo dos sonoras, aproximar ela de contato e reconhecimento com outras mulheres e com outras realidades, outras histórias, também, para mim, é parte de uma formação de valores para ela, de caráter para ela, dela também pensar nas mulheres, na educação matriarcal que ela tem. Então, é um grande match, assim, eu não exploro ela, tá, gente? Ela se Não, é. ofereceu e ela faz isso muito Sim, bem, e fazemos em conjunto. eu acompanho, né? Teve até o episódio lá que você entrevistou a Bárbara, né? A A Bárbara, Bárbara, né? Então, aí Barbariz, eu lembro lá, traz aqui uma bateria que está acabando, né? Do é, microfone e tal, que aconteceu lá na hora, assim. Mas é realmente, né? Assim, quando eu era criança, adolescente, eu era louco por uma câmera de filmar, assim, né? Eu queria ser cineasta e tal. E minha mãe, ela, meu, mas assim, por nada. Ela chegou determinada vez para mim e falou assim: eu vou te dar um celular. Na época que, meu, o celular era qualquer bosta, assim. Eu falo, não, eu queria uma câmera de filmagem. Tipo, ela não dava câmera de filmagem, entendeu? Não dava. E aí, né, eu falei, não, beleza, não vai dar. E aí eu comecei a ir atrás dos equipamentos, né? Eu mexo com isso há muito tempo. Eu tinha dado uhum. uma puta de uma brochada de produzir vídeo depois que eu produzi um filme lá na Academia Internacional de Cinema, né? E aí eu falei, meu, eu nunca mais quero mexer com isso, mas aí depois, aí com o negócio da quarentena, a gente acabou entrando nessa porra aí de aula online, né? E aí falou, Novos ó, aprendizados, novos então, aprendizados, vamos exatamente. Aí encarar por esse lado. já foi entrando na coisa, até que eu e o Romulo fizemos lá o curso, e aí agora a gente virou um canal, né? A gente fez um curso de ficção científica, ela virou um canal. Por ideia do Rômulo, inclusive, né? E aí eu perguntei justamente isso porque, assim, eu e o Rômulo, a gente tenta se acertar sempre, né? Porque a gente é adulto e, inclusive, até falei, não, o Rômulo não está aqui porque ele está dando aula de francês agora, ele não tem o mesmo tempo que eu, né? Cada um dá uma aula e Uhum. tal. E, às vezes, o trabalho, por exemplo, ele não funciona, né? Em dupla,
porque a outra dupla, ela simplesmente, tipo, né, não ajuda, né? Aí no caso da Isabela é o contrário, né? Inclusive, eu conheço ela, Sim, né, ela tem uma certa maturidade aí já, ela não, né, ela até me dá dica, inclusive, de sim, personagens para os meus episódios. Ela falou assim: como é que né? tá o planejamento da primeira temporada? Já foi fulana, já foi ciclana, mas quem é que é a próxima mesmo? Aí você vai falar sobre o quê? Eu fico super feliz, assim, de Sim, ver ela sim. estimulada com isso. E recentemente, inclusive, a escola pediu um projeto onde eles vão, na matéria de história, inclusive, eles vão falar sobre Guerra Fria. Estão falando sobre Guerra Fria, e aí o trabalho, inclusive, vai ser um trabalho em grupo que vai ser a produção de um podcast Ah, que sobre esse tema. legal. Mas ela já está empolgada, porque ela sabe que ela tem equipamento, ela já sabe mais ou menos como fazer, agora ela está Sim, interessada em aprender a editar o áudio. Então ela falou assim: mãe, o próximo episódio eu quero sentar junto com você, quero começar a me inteirar aí do editor de áudio. Então sim. vamos Maravilha, né? produzir. E aí é aquele negócio, a gente está aqui, né? Pelo menos por enquanto, a gente está aqui muito por hobby, assim. Mas Uhum, a nossa intenção, depois que a gente tacou o pau e comprou equipamento, é ver se isso aqui vira pelo menos uns livros aí de umas editoras, né? Pra gente é assim. legal. A gente, sei lá, né? Um patrocinador de cerveja que seja. Mas enfim, enquanto não vier nada, né, a gente vai tocando o projeto porque é importante para, eu acredito, para você também, né? É uma coisa que é um desafogo no meio do Ah, período é. aí, né? Da É. quarentena, É. por enquanto. Agora vamos ver como é que vai Uhum. ser quando a gente voltar no presencial, né? Eu não sei como é que vai ficar, mas acho que não tem volta, pelo menos para a gente aqui. Acho que o negócio Não tem volta. Eu já estou é, planejando já a segunda temporada, que eu quero trazer, inclusive, logo no primeiro episódio, sim, essa amiga da minha mãe, que me contou uma história que me impactou muito. Eu acredito que nós, mulheres, ainda estamos em um processo muito embrionário de vocalizar as nossas histórias. A gente sim, ainda vem, né, de uma construção completamente patriarcal, de um machismo estrutural que está aí, posto nas nossas relações. Então, dar oportunidade para que mulheres comuns, não precisa ser uma história mirabolante, com vários plots, de superação, nada. sim, Mas é dar oportunidade para a gente resgatar as nossas vidas por meio da nossa memória. E aí, inevitavelmente, cada mulher tem uma característica, tem um traço, tem uma personalidade, tem alguma coisa que gostaria de dar mais ênfase, e é nessa hora que os episódios eles vão ganhando meio que temas. uhum, Então, eu trouxe a Aline para o primeiro episódio porque ela é psicóloga, ela está agora numa outra formação de neurociência, é, mas é que a ideia era falar sobre como nós, mulheres, temos bastante dificuldade de falar de nós mesmas. E aí a sim, dificuldade não é só para as mulheres, não, é para os homens também, né? Nós somos radicados para falar de fato o que nós fazemos, né? Muito uhum, difícil a gente falar sobre a nossa essência e tal. Mas aí já não, no segundo episódio, quando eu trouxe a Japa para contar a história de vida dela, a história de vida dela ela é bastante. Nossa, ela teve várias reviravoltas, vários plots, que era o que eu falei, que de fato não é o que interessa nem isso aos sim, sonoras, é só a história de vida dela. Mas ela teve tanta coisa que aconteceu nos últimos anos que a gente acabou dando um foco para falar das mudanças, como que ela lidou com as mudanças. E sim, aí as respostas que eu tive sobre isso foi, poxa, que legal, me identifiquei muito com a história dela. Eu também passei por muitas mudanças. Então, quando a gente para a gente escutar, a gente se reconhece, né? Aí vem a sim, história da Bárbara, que é uma mulher trans, que ajuda, inclusive, a quebrar um monte aí, né, de preconceitos que se tem sobre a transexualidade. E aí eu também só tive respostas também que falaram bastante positivo também sobre a história dela. Então, assim, daqui para frente não tem volta, 10. É isso certo, que você falou. é. Mesmo que seja por prazer, mas o meu prazer com certeza vai ser vocalizar muitas histórias de muitas mulheres. Não, interessante. Eu ia inclusive perguntar para você, né, quem são as mulheres, as pessoas que interessam aos sonoras, mas acho que você já respondeu isso daí agora, né? Todas. É, é, Mas eu é, não vou mentir para você que, só sobre essa pergunta, muito rápido, eu tenho muita intenção de contar histórias de mulheres velhas. Então, em hum, algum momento, eu acho que eu vou dar um foco maior para mulheres velhas. Eu certo. gostaria muito, assim, de dar oportunidade para resgatar as memórias dessas mulheres. Isso aí é bem interessante mesmo, de verdade, né? Inclusive, sei lá, né, uma proposta para o futuro. Mas aí eu queria saber, né?
eu acho que é legal que os seus episódios, né? Acho que é coisa da criatividade também faz um pouco parte da própria dinâmica de podcast, né? Inclusive, você tem uns nomes bem chamativos, assim, né? Quem é você na fila da padaria, quem dança no mar é a sereia, né? Eu estou falando assim meio de cabeça, né? Aí o último foi a música da minha vida e o da Japa, qual que é o nome do da Japa? Quando a água bate na bunda. Quando a água bate na bunda. E você pensa esses nomes antes da entrevista ou depois da entrevista? Às vezes durante. Durante, né? Às vezes durante, né? Sim. Especialmente o da Aline, eu já tinha pensado antes, porque era um tema que eu gostaria de falar, né? Como essa dificuldade da gente falar sobre nós mesmos, eu já tinha pensado, eu quero falar sobre reconhecimento, sobre identidade, sobre nossa formação, para a gente falar da gente. E aí eu já tinha pensado, quem é você na fila do pão da padoca? Sim, sim. A Japa me deu de brinde o nome, porque Sim. como ela falou muito sobre mudanças e tudo mais, eu falei, não, vamos lá, né? Quando a água bate na bunda, o que a gente faz, né? Como diz o ditado, ou você afoga ou você aprende a nadar. Sim, sim. Aí, os nomes, eles são referência, de fato, à história de cada uma das mulheres. Vamos ver como é que a criatividade vai rolar aí para os próximos. Então, né? Mas, assim, até então, assim, pelo menos até agora, os nomes, né, eles estão muito chamativos, assim, né? Eu e o Romulo, a gente tem uma certa dificuldade, assim, a gente pensou algumas coisas, tipo Rebu e Cerveja, o Causando Maior Rebu, né, que estão ali com o nome a jogadinha com o nome do próprio canal, né? Que muita gente, inclusive, nem está entendendo, parece, assim, eu tenho percebido. Mas, enfim, agora já está feito. Vocês estão formando audiência, já a audiência está isso aí, quem sabe disso aí não vira um bordão da Praça é Nossa, né? Vamos lá, então, ó. Na entrada do programa, né, você fala um pouco de gênero naquela chamadinha, né, que ela é um pouco clássica, você fala ali de generosidade, né? O que significa essa palavra para você? E será que você consegue explicar isso com alguma coisa que aconteceu com você que representa essa palavra? Sonoras, conexão e generosidade. Foi esse o pensamento que eu tive para criar os Sonoras. Né? Porque dentro dos Sonoras eu quero isso, quero conexão e generosidade. A generosidade, ela entra aí, 10, na generosidade da escuta, principalmente. Porque, primeiro que já é um ato de muita generosidade você doar, você contar a sua história, você doar a sua memória, né? Então, assim, eu acho que as mulheres que participam são mulheres muito generosas, de toparem participar e expor, né, as suas histórias, as suas memórias. Começa por aí. Mas a generosidade da escuta, para mim, é o que me pega quando eu coloco esse nome, né? Generosidade na etimologia do gen é gerar, né? Gerar afeto, gerar reconhecimento, gerar empatia, gerar algo que a gente faça em conjunto. A ideia do generosidade é isso, é a escuta, porque, de fato, a gente vive nesse processo de aceleração e das redes sociais tão instantâneas, né? Bom, enfim, às vezes a gente não tem nem paciência de ver aqueles stories que passam em 24 horas, né? Você vai lá, com o dedão lá pulando para o próximo. Então, assim, é tão difícil a gente parar para escutar, a gente se doar, de fato, para a gente escutar o outro. E aí eu acredito que muito da intolerância que a gente vive hoje, seja ela qualquer intolerância, tá? Política, religiosa, qualquer tipo de intolerância, a gente também vive essa intolerância até pela falta da escuta do outro, do reconhecimento no outro. Então a ideia da generosidade é, de fato, você se doar generosamente para você escutar a história de alguém. Você escutar e você colocar sua escuta ativa mesmo, com aquela intenção de você perceberem. E é muito legal quando eu recebo feedback, principalmente das pessoas que escutam generosamente algum episódio, eles sempre falam que se reconheceram na história, que acharam interessante aquela passagem porque se lembrou de uma passagem que teve na vida, enfim. Então, o lance da generosidade ele está ligado aí, a generosidade da escuta. E aí, bom, generosidade eu gostaria de vê-la na minha vida de maneira global. Às vezes não vejo, não nem tanto, mas eu acho que eu me considero pelo menos uma pessoa generosa, porque eu gosto de gerar bons frutos, gerar boas amizades, boas relações. Então eu acho que vai ser
um trabalho que eu vou fazer durante a minha vida inteira vai ser continuar trabalhando com generosidade. Sim. É Isso que você falou, né, é um negócio bem interessante. Assim, a gente tem alguns autores específicos assim que eles tratam um pouco dessa questão, né? A gente estava falando, inclusive, hoje no WhatsApp lá sobre o Primo Levi, que você queria ler e tudo mais, e durante o livro ele fala um pouco dessa preocupação que ele, não só ele, mas várias pessoas dentro dos campos de extermínio nazistas, eles têm de será que alguém vai querer saber o que aconteceu aqui depois que a gente for liberto, né? Se é que a gente vai ser libertado e tudo mais. E aí a gente vê também um pouco nos livros da Svetlana Alexievich, né? Que é o Voz de Chernobyl e tudo mais. Inclusive, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, né? Que Nossa, esse é uma paulada. Ela começa já dando os dados da guerra e ela fala, meu, 1 milhão de mulheres na guerra e ninguém imagina que tem mulher na guerra, né? E ninguém imagina. E aí ela vai contando, né? Quer dizer, ela vai contando, né? Ela vai entrevistando e depois vai lá colocando as palavras lá das mulheres nas páginas, não só, né? E depois tem o Voz de Chernobyl, tem o Meninos de Zinco, tem um monte de... os 5 livros que ela tem são relacionados a isso, né? E eu também, esse ano eu li, ele não está aqui, ele está naquela estante, eu tenho uma estante aqui em cima e tem outra ali, mas ele está na outra estante ali, que é um sobre os nascidos na escravidão, né? Que o governo dos Estados Unidos resolveu entrevistar ex-escravos em 1920 com o propósito de não deixar, né, a narrativa escrava perdão, não deixar que a história dos escravos fossem narradas pelos senhores de escravo, né, e sim pelos ex-escravizados. Nossa, isso partiu do governo? Partiu de uma universidade, na verdade, com o apoio do governo do Franklin Delano Roosevelt. A universidade, eu não sei se é de Yale, mas é que está... Bem, eu não vou lembrar, né, mas está escrito lá no livro. E aí é interessante justamente por causa disso, né? Porque você dá uma abertura, né? Por exemplo, eu vou falar aqui a história da Japa, principalmente, né? Porque a Aline, psicóloga, digamos, vamos falar assim, né? A Aline, psicóloga, aí depois a outra, a Bárbara, né? Uma mulher trans, e a Vanessa de ontem, né? Que é professora de música e tudo mais. Então, vamos supor, eu viro e falo assim, vou entrevistar uma mulher, eu não sei se eu estou me colocando, mas eu vou entrevistar uma mulher que é psicóloga. Ah, legal. Eu vou entrevistar uma mulher que é musicista. Ah, que legal. Eu vou entrevistar uma mulher trans. Ah, que legal. Mas eu vou entrevistar a Japa, né, a Gleice, né, nossa amiga. Ah, mas o que a Gleice é? Aí a Gleice, tipo, ela tem vários trabalhos comuns, assim, ela não, de comuns, assim, você entendeu, né, o que eu quis dizer? Ela não é aquela, sim. Ela não é aquela pessoa que tipo, você fala a profissão dela, igual você falou, né, se reconhecer pela profissão. Só que, assim, a história, né, de uma pessoa, digamos, comum, porque também ninguém é comum, então, né, na perspectiva dos sonoras, que eu acho que a ideia é essa. Exato. Ela acaba se tornando uma das histórias mais interessantes do podcast, porque é justamente aquela que você não sabe o que vai acontecer, né? Porque é uma história de uma pessoa que, tipo, ela é muito mais, assim, como minha mãe, como sua mãe, como as nossas mães, né, etc., que ganha uma dimensão, assim, muito mais até inusitada, né, do que as histórias das outras, né, não menos importantes, logicamente, claro que não, mas assim você não tem uma expectativa posta numa formação acadêmica que seja, né, ou num gênero, né, exato. Assim, e isso que é muito interessante, né? Hoje mesmo, inclusive, eu conversei com um colega que me deu um feedback sobre o episódio da Vanessa. E eu conheço a mãe desse colega, daí ele estava falando, fez uma mensagem, né, tipo, falando sobre a Vanessa, fazendo relação com a mãe dele, contar histórias. Falei, é isso. São personagens como a sua mãe com quem um dia eu quero que estejam lá no Sonoras. É uma dona de casa.
Sim. Que delícia poder escutar as histórias da dona de casa, porque na verdade a gente tem, né, todo um estereótipo que a gente cria em torno da dona de casa. Que delícia desconstruir esses estereótipos, Sim. que delícia construir a humanização da dona de casa por Sim. meio da história que ela mesma vai contar dela. É nessa pegada aí mesmo. Então, por isso que não tem um personagem para os Sonoras. Todas as mulheres são bem-vindas, com todas as... Mas você sabe que ainda todo esse processo de criar audiência, né? Então, Sim, e sim. para criar audiência, você precisa também trazer histórias que tenham mais interesse. Eu ainda estou no processo ainda de formar uma rede de seguidores lá no Instagram. Então, com certeza, a gente ainda vai ter ainda algumas personagens aí que ainda serão relacionadas às suas profissões. Por Sim. enquanto. Não. Até que a gente tenha, inclusive, a procura espontânea. Natália, eu quero contar a minha história. Que delícia. Eu quero Tipo escutar a o sua história. programa do Fábio Porchat, né? Você vai lá, tem uma história, né? E aí conta lá a sua história. Mas assim, realmente isso que você falou é muito, muito bacana, né? Porque eu, por exemplo, eu tenho 3 mães, né? E a história das Haja minhas, chinelada. né? A história das minhas mães, ela é construída na minha cabeça por hiatos, assim, sabe? Tipo, eu nasci e é isso aí, entendeu? E aí depois, foi trabalhar não sei onde, foi trabalhar não sei onde, foi trabalhar não sei onde, parou de trabalhar, tá aí. Então, assim, você não tem o que a minha mãe pensa de mim, o que ela pensa da maternidade, eu não sei, sabe? Tipo, eu posso estar achando que minha mãe, ela não, ela ama ser mãe, mas ela odeia, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? E ela não tem para quem falar, né? Ela não vai virar para mim e vai falar assim, ó, por mim eu nem seria mãe. Aí você fala assim, pô, que legal, né? Pois é. Né? Mas assim, são coisas desse tipo. E aí é interessante, né, abrir esse leque justamente para esse tipo de para essas pessoas que a gente chama de pessoas comuns, né? E, na verdade, né, de comum é na nossa cabeça mesmo, né? E aí, vamos Exatamente. aqui, né? Você acha que tem algum tema que não entra no Sonoras, assim, que não cabe no podcast? Não. Hoje em dia, não. Pelo contrário. Acho que ainda a gente ainda tem muito ainda que trazer, sabe? Sim. Porque, pensando, inclusive, que ainda tenho muita intenção de trazer ainda sobre o feminismo negro, sobre organizações não governamentais, sobre violência contra a mulher, ainda pelo contrário, vamos lá, vamos abraçando, que se tiver de história para contar, a gente vai vocalizar todas elas. Então, não enxergo nenhum tabu, nenhuma censura, não. Sim. Pelo contrário, vamos falar de sexo ainda, com certeza. Sim, mas já rolou, assim, alguma certa censura em relação a alguma entrevistada até agora? Tipo, não quero falar disso, tal... Não, por enquanto não. Entendi. Não, pelo contrário, eu que fiquei com a lição de casa com a Bárbara da gente voltar e fazer um episódio só para falar sobre sexo, porque ficou tão longo a nossa conversa sim, que a gente ainda não conseguiu tava colocar. Lá e eu tive que ir embora ainda, né? Que é uma coisa... Pois é. Coisa que é difícil. Mas ainda não teve, não. Entendi, ainda não teve, não. Ainda vamos falar sobre política, quero falar sobre religião, ainda tem espaço para tudo, né? Imagina, a gente tem tantas mulheres com tantas realidades e diversidade, imagina, gente, eu quero que tenha a oportunidade de expressar nos Sonoras toda essa diversidade. Legal, bacana. Bem, vamos lá então, né? Já rolou, assim, você falou, né, que não teve censura, mas as redes sociais, eu não sei como é que elas estão, no seu caso, né, se elas estão movimentadas ou não, mas já, assim, rolou algum comentário em relação, assim, pode ser até diretamente para você, né, que não esteja explícito lá, no Instagram, sobre o podcast, ou até mesmo em outro lugar, que assim, você tipo, teve que mandar a pessoa falar, cala a boca, mano, você tá falando merda. Que deu um rebu aí. Rebu ainda não, porque eu não teria coragem de falar isso para a pessoa. Sim. Mas eu pensei. Sim. É que no meu canal já deu, já. A gente já, logo no começo, assim, teve uma faísca lá, né, por causa do Dostoiévski, mas enfim. Acho que eu vi, hein, muitos comentários no post lá no Instagram. E aí eu larguei lá, eu falei, não vou falar nada, não.
Ainda não, mas o episódio da Bárbara, que é a mulher trans, e quando ela contou toda a história de vida dela, ele me trouxe bastante repercussão, né, o episódio. Sim. E aí, ainda há um desconhecimento muito grande das pessoas sobre a transexualidade, né? Sim. Há um desconhecimento, há uma falta de interesse, muitas vezes, inclusive, em se informar, e ainda um senso moral ainda muito arraigado no cristianismo, enfim, né? E principalmente aí na religião cristã de maneira globalizada. Uhum. Então, ainda tiveram assim, alguns comentários falando sobre a transexualidade dela, tida como um problema, tida como poxa, sabe, eu gostei muito, mas essa questão, sabe, rolaram alguns poucos comentários sobre isso, mas no WhatsApp, no particular. assim. Ah, tá, beleza. Mas aí eu fui contornando todas as conversas, mas todas elas foram muito receptivas. Ao mesmo tempo que eu tive esse tipo de comentário, a pessoa também se mostrou muito aberta para escutar. Sim, sim. E doou generosamente a sua escuta para escutar a história da Bárbara. Então, para mim, ali já é um primeiro grande passo para você falar, poxa, que legal, sabe? Vamos aproveitar que você escutou e que você ficou com dúvida, não sei o quê. Vamos estudar, vamos pesquisar. Quer que eu te mande alguns conteúdos que eu também troco com a Bárbara? Quer falar diretamente com ela, sabe? Então, que legal. eu acho que tentar contornar essa história aproximando, sabe? Sim, mas sim. não tenha dúvida que eu não sei se eu tenho muita paciência para haters, não. Se isso um dia acontecer... Porque assim, enquanto essa galera, enquanto for uma galera que você conhece, né? Você tipo vai dando, né? Você faz sei lá o que, você fala ignora, você manda um joinha, né? Você faz alguma coisa lá para você dar uma abafada, né? Agora, se é uma pessoa que você não conhece, você já manda ir pra puta que pariu logo, né? E fala assim, faz você então um canal aí, você fala do que você quiser no seu canal, né? Tipo, isso aí, gente, deixem aqui abaixo seus comentários. Então, e se você viu até aqui, né, já deixa aí os seus comentários. Mas assim, tem uma coisa agora que você falou disso daí de comentário, é importante. Eu vou jogar esse vídeo, assim como os outros da entrevista, como estreias, né? Então ele vai criar um chat lá, enquanto as pessoas elas assistem, vai ser o ao vivo tipo da Record, que é gravado, mas com um ao vivo ali. E aí dá para ficar batendo um papo ali, fazendo os comentários, enquanto as pessoas elas assistem, né? Eu queria fazer live, só que aí eu pensei, como eu nunca fiz, vai que dá alguma coisa errada, mas eu vou ficar muito puto, então eu vou passar vergonha aqui na live, né? Então eu faço no gravado, e aí se der errado, remarca a data, tarará, e eu odeio marcar coisa e não conseguir cumprir, né? Então, tipo, eu ia arrancar esses cabelos aqui com a mão se isso acontecesse. Vamos fazer uns pilotos, pô. Não, me chama aí pra gente fazer uns pilotos de live. Eu vou logo menos, assim, a gente está pensando em fazer live quando voltar, logo que a gente for vacinado, tal, não sei o que lá, a gente está pensando já em juntar uma galera, né? Inclusive, eu já até falou, né? Falar de pesquisa, tal, aí, tem você, tem a própria Bárbara, né? Que tá no mestrado. Tá fazendo mestrado, estudou na Argentina, né? Tem um monte de coisa legal lá para falar. Enfim, só que a gente quer fazer isso em formato de live e junto, sabe? Tipo, legal. Fazer um boteco em casa e já lançar a live ali a partir da conversa da melhor. Eu não estou bebendo hoje, né? Eu cheguei hoje, eu dei aula o dia inteiro, enfim. Hoje foi um dia difícil, a água voltou agora há pouco, enfim, vamos lá. Se o Sonoras fosse um livro, um filme ou uma série, né? Qual seria aí o representante na literatura, na sétima arte, né? Do Sonoras. Você já citou, inclusive, uma das referências que eu acho que seria possível, que é qualquer livro da Svetlana Alexievich, né? Esse trabalho narrativo dela, né? De colocar as pessoas, né, na perspectiva de dar as vozes, né, para diversas pessoas. Esse poderia ser uma indicação. Tem um livro que eu amo de paixão, que com certeza ele seria uma referência, que é o Anarquistas, Graças a Deus, da Zélia Gattai. Sim. Não tenho a menor dúvida que o Sonora seria um livro como aquele, porque ela resgata as memórias dela
ela conta a história de vida delas, as memórias de criança, de infância, da adolescência. Eu acho esse livro de uma beleza, assim, que para mim ele é indescritível, assim, eu sou muito, muito fã mesmo desse livro. Sim. E aí, pensando em algo audiovisual, tem uma série que poderia ser uma série, que é, e aí eu super indico essa série também, que é Shitzel, tá na Netflix, é uma série que tem 3 temporadas, conta a história de uma família judia ultra-ortodoxa, de um personagem específico, mas aí são vários plots que vão se juntando nessa família, e é uma série que fala sobre relações. E aí as relações sempre permeadas, sabe, assim, das memórias de como eles chegaram até ali, enfim. É uma série que ela é brilhante, eu acho que o Sonoras ele tem essa intenção, não talvez de ser brilhante, né? Mas de recuperar mesmo, de fato, as memórias das relações, porque somos frutos das nossas relações, afinal de contas. É verdade, né? Bacana isso daí. Legal. As suas indicações sobre essa série Cheats, eu nunca tinha ouvido falar, não. Nossa! Não... É brilhante, assim. Vou nossa, super recomendo. Já vou falar com a Silvia aqui depois sobre isso. Bem, beleza. Então, né, acho que a gente chegou aqui no nosso final, né? Essa aí, então, pessoal, para vocês foi a nossa queridíssima Natália aí, né? Criadora, produtora, né? E tudo mais aí, junto com a Isabela também, né? Do Sonoras Pod, né? E aí eu queria deixar aí, Natália, a sua fala livre aí, né? Dá um recado para esse Brasilzão aí que tá um rebu do caralho aí, né? Larguem a CPI da Covid, vai escutar um episódio do Sonoras. É, ó, boa, né? Deixa a minha indicação aí. Minha indicação, o que eu queria falar mesmo, porque sugerir, sabe, que as pessoas permitam se escutar, sabe? Escutar aos outros, escutar histórias, escutar as pessoas que fazem parte dos seus micro-universos, das suas micro-relações, porque essa questão de você escutar, de você se permitir conhecer e reconhecer-se no outro, ela é muito potente, assim, eu acredito muito nisso. E aí, se eu puder, eu quero deixar minha indicação, tá, gente? Ó, estou lá no Spotify, estou no Google Podcasts, estou em outros feeds também. Meu distribuidor do podcast é o Anchor, que é um site, também é possível escutar os episódios do Sonoras lá. Mas eu deixo aí como indicação o @sonoraspod, que é o Instagram do Sonoras. Aproveite, se você se sentiu sensibilizada, quiser contar a sua história, me procura lá para a gente conversar, a gente faz um episódio especial para você. E eu prometo que vou continuar vendo aí muitos vídeos de youtubers ensinando a editar áudios para melhorar cada vez mais a qualidade de edição dos próximos episódios. Sim. E vamos que se embora, que tem muita, muita história para contar. E aí é melhor contar a história, escutar a história boa, do que ficar mesmo acompanhando esse Brasilzão aí, que isso dá um outro episódio aqui pra gente, dá um novo vídeo. Tá mais embolado que linha de pipa, né? Então, com todo respeito à pipa. Né? Bem, é isso aí, então, né? Pessoal, mais uma vez, né? Essa aí foi a Natália, todos os links aí dos podcasts, né? Estão aí na descrição do nosso vídeo, certo? E é isso aí, eu espero que vocês, a partir de agora, comecem a acompanhar aí a nossa querida Natália Freitas com o seu Sonoras Pod, tá? Até a nossa próxima entrevista aí. Tchau! Obrigada, 10!